Por exemplo, eu preciso pré-aquecer ou não o meu forno? E aí a gente tem duas opções. Nas massas que vão fermento e bicarbonato de sódio, a gente sempre fala, o fermento químico, ele tem a reação dele com a temperatura mais alta. Ele começa a se evoluir com 60 graus. Só que aí você pegou o seu forno a gás que está aquecido tá lá pré-aquecendo a meia hora e tá mais de 220 graus, porque você não sabe, né? Você não consegue controlar ali seu forno. E aí você coloca o seu bolo lá dentro. Então, se você coloca um bolo com fermento lá dentro e se ele tiver ainda com fermento desbalanceado, tiver muito, você vai ter uma explosão desse fermento químico. E ele vai, ó, lá pra cima. Vai crescer muito. Então, é assim que a gente tem aqueles bolos, né, mega vulcões, não consegue ter um bolo liso. Ou então o bolo cresce e aí ele, ó, cai. Por quê? Não chegou calor lá dentro, né? Só fez o topo do meu bolo crescer e não assou o meio. O topo cresceu, caiu, porque o meio tá cru. Ele não tem estrutura, tá? Então, tem que ver isso. Forno pré-aquecido, ok, mas não é super aquecido, tá bom? Esses dois tipos de massa aqui funcionam no forno sem estar pré-aquecido, né? Funcionam das duas formas, tá bom? E aí é aquilo que eu falo para vocês. Vá para a cozinha e teste, né? Melhor do que eu ficar falando, vá para sua cozinha e teste os dois, né? Os dois modos de preparo. Já essa massa aqui é melhor você já colocar no forno pré-aquecido. Essa qual? A de método espumoso. A massa de método espumoso, a gente está dependendo aí principalmente da aeração dos ovos. Principalmente deles. Se eu deixar um bolo de método espumoso aqui em cima da minha bancada, vai ficar uns 10, 15 minutos, ele vai, ó, murchando. E aí eu não tenho mais a característica dele. E é a mesma coisa de eu colocar no forno frio. Né? Em vez de eu conseguir já fermentar isso e ter a estrutura do meu bolo, eu vou caindo a estrutura para depois assar esse bolo. Então, nesse bolo aqui não é interessante vocês fazerem esse teste. Nesses aqui, sim. Então, é isso que acontece quando o nosso bolo fica cru no meio, porque não chega calor no meio do seu bolo, né? Pensando que eu tô assando um bolo alto, né? Eu tô assando um bolo denso, eu peguei uma massa densa e mais líquida e tô querendo assar um bolo super alto. E aí esse bolo não vai ter força para assar no meio, por conta do forno.